Da Quantis e fundadora da BioEdTech. Seja muito bem-vinda, Janaína. Muito obrigada. Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Obrigada pela oportunidade de estar aqui falando com vocês hoje. Gostaria de falar muito assim sobre essa tecnologia que eu sou apaixonada e, claro, sobre essas aplicações que hoje estão realmente aí aquecidas nessa área médica e também na área de alimentos. Vou contar um pouquinho para vocês como eu cheguei até aqui. Eu sou bióloga geneticista, como ela comentou. Eu fiz também 4 anos de engenharia de controle e automação e acabei fazendo pós-doutorado em biofabricação e bioimpressão de tecidos. Foi aí que eu me apaixonei e juntei as duas áreas, bioimpressão e engenharia. E hoje eu vou falar com vocês sobre essas principais aplicações que hoje eu estou trabalhando junto com as minhas equipes que estão aqui, a BioEdTech e a Quantis, na frente, um pouquinho. E a gente também está no stand do Laboratório CRISPR, lá fora, e vamos estar também no Sebrae 360, lá fora também, com demonstrações ao vivo para vocês. Bom, antes, gostaria de trazer para vocês essa jornada incrível que é a tecnologia, mas não somente a bioimpressão. A bioimpressão sozinha não faz nada, mas a bioimpressão ela precisa de outros métodos e ferramentas para um dia, quem sabe, a gente conseguir chegar na bioimpressão de um órgão completo. Essas ferramentas hoje vocês conhecem e são de séculos, né? E uma delas é a genética, né? É a biologia celular, é a biologia molecular, é a parte de cultura de tecidos, né? A criação de antibióticos, né? Há questões de cromossomo, DNA, RNA, genoma, como vocês já falaram. Então, a bioimpressão ela não está sozinha. Ela precisa de todas essas tecnologias. E quem sabe um dia a gente consiga realmente imprimir um tecido e um órgão complexo. E eu vou falar para vocês até que ponto a gente conseguiu chegar hoje. Será que a gente vai chegar nesse ponto de imprimir aí um ser humano completo? Vamos ver hoje, aí saber como que vocês têm a mídia. Hoje a gente já consegue criar tecidos simples, tecidos rígidos, tecidos softs, tecidos de alimentos, musculares, córneas, tecidos cardíacos, tecidos de fígado, tecidos pancreáticos, ligamentos, músculos. A gente consegue criar diversos tipos de tecidos da forma mais simples que vocês possam imaginar, mas também de uma forma de complexidade interessante, recapitulando várias funções biológicas, até a parte de alimentos, que hoje está muito aquecido na relação de mercado e também de meio ambiente. Hoje a gente consegue recriar tecidos biológicos muito próximos das carnes de animais. E isso tudo olhando muito para o meio ambiente, para a questão de sustentabilidade. Inclusive, a gente tem demonstrado lá no Laboratório CRISPR a impressão de carnes e a gente tem demonstrações aqui para vocês. A gente vai passar as plaquinhas para vocês verem impressões de uma pasta proteica vegetal que mimetiza a carne e depois desse passo é somente fritar ou o pós-processamento cozinhar. E estamos fazendo isso há mais de um ano. E a gente tem aí uma proposta interessante para chegar no mercado daqui a um ano também. Bom, mas na área médica, o que a gente faz? Bom, a gente tem trabalhado tecidos biológicos para estudar doenças e para mimetizar cânceres, como, por exemplo, também doenças genéticas. A gente usa a bioimpressão para recapitular essas funções biológicas e entender melhor sobre isso. Bom, isso já acontece, isso já é real. As indústrias farmacêuticas e vários centros de pesquisas no Brasil e no mundo já estão fazendo isso. Então, isso realmente acontece. A gente não chegou ainda em órgãos complexos, mas tecidos para estudos, tecidos para a gente entender melhor aquela doença, a gente já consegue. E na parte de pele, muitas indústrias de cosméticos estão usando pele 3D para testar moléculas e evitar, assim, o uso de animais. Então, isso já é real no Brasil e no mundo. A gente tem várias leis que proíbem o uso de animais para testar cosméticos. E isso a bioimpressão consegue entregar. A gente já consegue fazer pele com epiderme, com derme e hipoderme, uma pele totalmente completa, uma pele com colorações, uma pele com glândulas também, para poder testar todos os tipos de moléculas existentes nas indústrias de cosméticos.
para questões de estudos de cicatrização. Não chegamos nesse ponto ainda, nós não estamos ainda com peles para transplante por causa de regulamentação, mas o futuro é esse também, para essas questões aí de doenças, né, de pele e trauma. Bom, e com relação à educação? Na área educacional, a gente já consegue criar tecidos para estudar ali treinar cirurgicamente um método muito mais complexo que qualquer outro tipo de método sintético ou modelos de animais não conseguem entregar. Então, a gente consegue lá construir um coração com todas as suas estruturas de forma ali biológica, não para transplante, mas para treinar uma cirurgia. E nas questões de córnea também, produzir uma córnea, as suas membranas ali complexas e poder treinar algo que um cirurgião faria um paciente sem nunca ter feito antes. Então, na área educacional, a gente já consegue usar essa tecnologia. Bom, e agora eu vou mostrar para vocês o que a gente tem feito. Não somente eu, mas essa equipe está aqui comigo, metade dela. A BioEdTech hoje, ela foi criada para ensinar, para capacitar pessoas, mas também para produzir alimentos 3D. Bom, a gente tem feito hoje várias estruturas de alimentos com proteínas vegetais. Aqui vocês podem ver, inclusive tendo todo o pós-processamento após a sua impressão e formulação da pasta alimentícia, com uma carga nutricional muito melhor que a carne convencional nossa. Então, essa tecnologia ela vem para ajudar em vários aspectos, não somente a característica, mas a parte funcional também. A gente evita colocar ali mais gordura e coloca mais proteína. E a gente tem uma carne mais sustentável que não teve morte de animal. Então, a BioEdTech hoje está desenvolvendo um projeto com uma grande indústria brasileira para colocar no mercado daqui a 1 ano ou 2 essas carnes vegetais impressas. Além disso, não somente aqui no Brasil, mas no mundo afora, já tem esses modelos e esses produtos sendo comercializados de forma customizável, ou seja, personalizada. A tecnologia ainda não está escalável, a gente não consegue produzir toneladas, mas a gente consegue produzir de forma aí... Opa! Acho que não saiu o videozinho daqui, né? Ah, tá ali. Obrigada. Como vocês podem ver, esse modelo de carne que já está no mercado lá fora foi feito totalmente com proteínas vegetais e ela tem bem a similaridade das fibras de uma carne convencional. Bom, e por que a gente imprime alimentos? Alguém aqui tem ideia? Eu já falei alguns pontos, mas vocês sabem outros? Então, bom, o primeiro realmente é o abate de animais. A gente consegue evitar a crueldade, né? E muitas pessoas, hoje é tendência mundial, não comer alimentos de origem animal. Por causa desse princípio, temos vários aqui, né, que tem essa questão e eu estou começando, né, a ter, não sou, mas estou começando. Desperdício de alimentos. Com essa tecnologia a gente consegue usar restos de alimentos que poderiam sim ser consumidos, que não estão estragados, mas que não são usados por formas ali de trabalhar aqueles restos, né? Então a tecnologia também traz essa possibilidade. Custos e poluição, o meio ambiente agradece essa tecnologia. Então hoje a gente já consegue trabalhar com a impressão 3D de alimentos e evitar aí mais poluição e também menos consumo de água. E, claro, trazer aí a acessibilidade, a gente trabalhar modelos de alimentos muito melhores, dando aí um poder nutricional que não tinha antes vistos aí em carnes convencionais. Então, esses são os princípios. Aqui a gente já tem vários tipos, né, de carnes sendo produzidas e ainda não vendidas lá no mundo. E um principal ponto é fazer uma carne sem soro, ou seja, sem produto de animal ali na produção. A gente pode usar células de animais para produzir esse tipo de alimento, mas até no crescimento e na expansão celular a gente precisa de proteínas de animais. Então, a gente também está trabalhando para evitar o uso de soro bovino fetal, que é uma proteína aí utilizada para desenvolvimento de carne de laboratório.
A gente também está desenvolvendo produtos sem antibióticos, porque para esse fim de alimentos precisa-se usar um processo que não contenha esse tipo de produto, né, antibióticos. E também a questão de sem engenharia genética. É interessante a bioimpressão, né, nessa área, porque você não precisa modificar o gene da célula, você pode usar realmente uma célula sem estar ali modificada. E está produzindo milhões de células para você crescer carne de laboratório. Bom, além disso, um ponto muito importante dessa tecnologia é a customização. A personalização de estruturas alimentares que dão possibilidade para quem não pode se alimentar da forma que nós, né, conseguimos. Um caso real é a questão da disfagia orofaríngea. Tem pessoas que têm problemas com isso e a impressão 3D de alimentos vem para ajudar. Então, com isso, a gente consegue solucionar vários problemas da população mundial só modificando a estrutura e a pasta ali impressa. E, é claro, as crianças também agradecem, né? Quem sabe um creme de brócolis seja melhor quando ele é visto dessa forma pelas crianças. Então, a gente consegue também trabalhar de uma forma mais nutritiva e engraçada alimentos para eles. Bom, e a gente também oferece cursos nessa área e a gente já realizou alguns deles, inclusive no Senai, que é a produção de estruturas alimentícias, inclusive com proteínas de insetos. Então, a gente também consegue essa versatilidade usando outros tipos de proteínas que ninguém conseguiria se alimentar olhando ali um grilo ou uma barata. A gente conseguiria usar esse tipo de produto para poder imprimir estruturas muito melhores. Acho que tem um vídeo aqui, né? Do ladinho. Do outro. Aqui, ó. Agora. Obrigada. Então, esse tipo de estrutura alimentícia é feita com uma pasta de alimentos usando proteínas de insetos, que é um tipo de alimento com maior nível proteico, muito maior do que a carne convencional, as proteínas de animais. E isso dá a possibilidade aí da gente ter essa versatilidade nutritiva, né, que a gente não teria. Bom, além disso, a gente consegue usar o mesmo método para produzir gominhas vitaminadas, né, que a gente fez um desenvolvimento com a Mirales, indústria farmacêutica, para poder trazer aí minerais e vitaminas que a gente não conseguiria consumir de forma muito mais personalizada do que os alimentos e as gominhas que já são vendidas, na verdade, com colágeno, mas com outras moléculas. A gente conseguiria trabalhar outros tipos ali de componentes para cada tipo de pessoa. Bom, o time da BioEdTech vem crescendo muito, uma parte dele está aqui, vocês podem conhecer e conversar também com esse pessoal. A maioria aí é engenheiro, então são pessoas multidisciplinares que estão hoje me ajudando nessa nova startup, que tem aí 3 anos de vida. A outra que eu gostaria de mostrar para vocês é a Quantis, que usa também a bioimpressão de uma forma muito versátil para criar soluções regenerativas para a qualidade de vida. Como que a gente faz isso? A gente usa essa bioimpressão de tecidos para produzir pele 3D e a partir dessa pele a gente extrai colágeno humano. Hoje não existe colágeno humano sendo vendido. Então, com a tecnologia a gente consegue produzir proteínas, quem sabe um dia hormônios, com essa tecnologia para as pessoas, para os seres humanos. Então, é uma forma muito versátil que ainda ninguém está vendo para isso. A gente patenteou, é uma patente brasileira, produzindo realmente proteínas humanas bioidênticas de uma forma muito mais segura do que as proteínas de animais que são vendidas hoje no mercado. A maior parte do colágeno hoje que a gente consome vem de animais. E o nosso produto, devido a essa tecnologia, é muito mais seguro, é animal free, todo o processo não se usa nenhuma proteína de animais. O uso consciente de água no processo, totalmente aí, o mínimo possível a gente utiliza. E a gente tem um efeito muito mais duradouro e um poder regenerativo da proteína produzida. Então, por ser totalmente humano e de uma forma muito mais segura, a gente consegue trabalhar aí essas proteínas durante esse processo. Hoje a gente está olhando 3 vertentes do mercado. Nós estamos produzindo
preenchedores dérmicos e também preenchedores articulares a partir dessas proteínas humanas, né, produzidas por bioimpressão, e também o nosso colágeno para insumo para pesquisa e desenvolvimento. Então, se vocês quiserem saber mais, estamos aqui ali no laboratório CRISPR mostrando, né, de como que a gente faz isso. Opa. Bom, a equipe também é bem multidisciplinar. Hoje a gente tem biólogos, biotecnólogos e engenheiros na equipe, trabalhando ali diariamente no Senai do Bom Retiro, que fica do outro lado aqui da Marginal. Vocês também estão convidados a ir, né, visitar-nos e conhecer mais sobre o nosso processo. Os desafios da área são enormes e muitos deles são semelhantes à impressão 3D convencional. Quem aqui trabalha com impressão 3D normal? Aquela de plástico? Não tem nenhuma diferença com a bioimpressão. A única diferença aqui, no fundo, é o componente, é o nosso insumo, é somente células e proteínas. Então, a máquina, o processo, o software é totalmente igual da manufatura aditiva, não muda nada. O que vai mudar realmente é ali no cabeçote. Vocês podem ver, tem uma impressora aqui, uma bioimpressora, onde a gente coloca células e proteínas. Essa é a única diferença, né? É ali no cartucho, é o material que a gente alimenta a máquina, que é a mesma utilizada na impressão 3D. E esses desafios, para mim, são oportunidades. Eu escolhi 2 oportunidades e hoje eu mostro para vocês. Tem várias outras aí esperando vocês. Para quem gosta dessa área, para quem gosta dessa tecnologia, a gente tem muito o que fazer ainda na bioimpressão. Desde a parte tecnológica, de TI, de tecnologia da informação, até a parte de materiais, né? A parte de quais componentes usar, como que a gente usa essa pasta. Depois de imprimir, o que a gente faz, que tem o pós-processamento. Então, tudo isso é uma oportunidade para vocês aqui. E eu fico aberta para conversar um pouco mais e responder dúvidas de vocês. Muito obrigada. Alguém tem alguma dúvida? Oi, boa tarde para todos. Parabéns pelo trabalho, eu fico fascinada cada vez que você fala. E eu queria saber, você falou que é a mesma tecnologia de uma impressora 3D. Qual o risco, se existe mesmo, algum risco de contaminação durante esse processo? Porque se a gente está fazendo uma impressão de plástico, de não sei o que, não tem muito problema. Com relação a alimentos, é extremamente seguro? E com relação ao colágeno, como é que é feita essa impressão? Tem algum risco de contaminação? Tem algum cuidado especial? Sim, obrigada, Ângela. Obrigada por estar aqui, pelo convite também de vocês. A impressora é a mesma, o software, o processo, o pós-processamento são muito parecidos. A diferença é que aqui fora a gente imprime plástico, né? A gente imprime para todo mundo ver. A gente até imprime pastas ali que a gente utiliza no nosso processo. Mas quando a gente vai para o laboratório é tudo estéreo. A sala é estéreo, a gente entra totalmente encapuzado ali com a roupa adequada. O ambiente que a impressora fica é estéreo, então a gente tem um fluxo laminar, que é uma capela que não deixa ali passar bactérias e tem um controle muito grande. Então, a partir do momento que a gente vai imprimir esses materiais vivos e também não vivos, como, por exemplo, o alimento, a gente está num ambiente totalmente regularizado e um ambiente totalmente estéreo. Então, isso é o que muda, né? Mas o processo em si é muito parecido, inclusive o software. E esse colágeno que você produz, né? Ele é um colágeno jovem? Tem alguma diferença? A gente pode aplicar no rosto? Como é que é isso? A célula é jovem, é uma célula neonatal, é um fibroblasto humano neonatal, né, de crianças. Calma, mas eu não matei nenhuma criancinha para isso, gente, pelo amor de Deus. São células vendidas em bancos de células do Brasil e também do mundo, né? Lá nos Estados Unidos eles vendem células certificadas, aqui no Brasil estão avançando quanto a vender células regularizadas, mas são células de crianças que foram doadoras, né? Doadoras ali de uma pequena parte da pele que ela retirou por causa de alguma cirurgia, e a gente reutiliza isso de uma forma totalmente estéril,
comprovado cientificamente que não tem vírus, que não tem bactéria, que não tem micoplasma, não tem nenhum tipo de micro-organismo ali. A gente pega essa célula, expande várias vezes e esse colágeno é produzido por elas. E o colágeno é totalmente igual ao nosso. O que a gente tem na nossa pele é idêntico a esse colágeno que a gente produz. Então a gente produz em laboratório, inclusive sem antibióticos, sem antifúngico, antifungos, que a gente não utiliza nada disso para poder realmente usar em pessoas daqui 2 anos com a indústria parceira que está nos ajudando a colocar isso no mercado. Alguém mais, pessoal? Boa tarde, sou Laércio da Argentina. E com células-tronco tirado da placenta do recém-nascido, vocês estão trabalhando também ou não? A nossa startup não usa células-tronco, mas poderia usar. Nesse momento a gente está preferindo usar células mais adultas, porém tem vários projetos no mundo todo que tem a fonte principal com células-tronco. Então nada impede o uso de células-tronco. A gente, como está olhando para o colágeno, é fibroblasto. Então, se a gente estivesse olhando para outra proteína, talvez a célula-tronco pode ser de cordão, pode ser de gordura, pode ser de medula óssea, poderia ser a fonte principal. Compreendi. E na parte de alimentos, vocês estão olhando em carne sintética também ou não? A gente não chama de carne sintética porque não é. É uma carne baseada em proteínas de vegetais, proteína de soja, de lentilha, de grão de bico, fibra de bambu, celulose. Então são proteínas mesmo, são moléculas vegetais orgânicas que nós utilizamos no processo da carne 3D. Então todo o processo é orgânico, até ali a parte de sabor que a gente vai trabalhar ainda, o sabor dela, para realmente ser algo totalmente orgânica. Então a gente tem uma carne orgânica, tá? Sim, mas com células de origem animal vocês não estão trabalhando? Não, a gente tem uma vertente só de planta, prevendo, quem sabe no futuro, começar com células, aí seria células-tronco ou células musculares. Hoje já tem grupos aqui no Brasil trabalhando e eles usam células musculares para poder produzir carne de laboratório. Então hoje a Biotech só está trabalhando com plant-based, com células ali, na verdade, moléculas vegetais. Tá? Obrigado. E na questão da matéria-prima e da higienização, para futuramente os cidadãos terem nas suas casas, quais seriam os desafios, assim, só na questão da matéria-prima e da higienização, Porque pode correr um risco de contaminação e tudo mais. Para alimentos, como que você faz, Thaís? Usa um mixer, faz a pasta de proteína, não dá para entender aqui, mas ela que prepara no laboratório lá do Senai, que poderia ser feito numa cozinha, mas tem que ser um produto feito ali e usado já, Então a gente produz tudo em um laboratório que não precisa ser totalmente estéril, pode ser uma cozinha, e a gente produz essa pasta proteica, imprime, às vezes a gente congela, às vezes a gente só resfria, e já vai para a parte de cocção ou a parte de fritura, no caso. Aí depende de qual o pós-processamento. E aí já pode se alimentar. Então, para alimentos não é tão complicado que nem para humano. Então, a gente conseguiria fazer em casa. Essa máquina, por exemplo, que é uma Ender, quem é que trabalha com impressão 3D sabe que é uma das mais vendidas do mundo. Ela foi desenvolvida para virar uma bioimpressora. Tem um custo muito menor do que vocês podem imaginar e daria já para fazer em casa alguns alimentos diferenciados usando pastas proteicas sem nenhum problema. Claro que você não vai sair vendendo por aí, tem toda uma regulamentação para a parte de vendas, mas para mim, na minha opinião, daria para começar a fazer na própria casa. Muito obrigado. Olá, eu queria saber por que vocês usam impressora 3D em vez de usar por exemplo, uma injetora num molde que é muito mais rápido?
A parte de impressora 3D, a gente está olhando muito para a precisão dos filamentos, para o controle que ela tem nos eixos XYZ, mas nada impede da gente usar uma extrusora ou algo desse tipo. A gente tem feito um projeto com uma indústria para chegar nesse nível, para acelerar o processo e a gente conseguir produzir de quilos a toneladas por mês. Então, essa é a próxima etapa. Essa etapa é a parte de desenvolvimento. Então, hoje é necessário a gente ter equipamentos pequenos para estudar a pasta, principalmente, e depois ir para escalas como essa, onde esse método realmente é mais eficaz. Então, impressoras 3D desse nível daria para realmente fazer um projeto, um estudo, um protótipo, né, para grandes indústrias e depois disso realmente aumentar o projeto, melhorar ele com métodos como você falou. E é o que a gente está fazendo. Eu dou tempo para mais uma pergunta muito rápida. Boa tarde. Sobre a impressão de órgãos, seria menor as chances do corpo reagir contra o órgão impresso? Sim, o objetivo da bioimpressão mundial é ter órgãos impressos com a célula do próprio paciente, né? Inclusive com materiais do próprio paciente. Hoje a odontologia usa PRP, que é plasma rico em plaquetas, né? Coleta seu sangue, centrifuga e reutiliza ali nos implantes dentários, né? Alguns métodos e tratamentos fazem isso. A bioimpressão pode já fazer isso também, não tem regulamentação, ainda não tem nenhum tratamento específico, mas pode-se usar tanto as células quanto as proteínas, os componentes aí que vão ser a biotinta do órgão que vai desejar ali imprimir para o paciente. Então, a ideia principal é não ter reação, porque esses componentes são todos da pessoa, do paciente. Então, essa é a regra da bioimpressão mesmo, trabalhar tudo isso para que não ocorra reação. Encerramos nosso tempo. Muito obrigada, Janaína. Obrigada, pessoal. Muito obrigada.